Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje, mais uma vez aqui no nosso programa Bom Dia São Pedro, diretamente da nossa paróquia São Pedro de Gramado. Hoje, dia 21 de abril, quinta-feira, ainda estamos celebrando a oitava de Páscoa, ou seja, de domingo de Páscoa a domingo da Misericórdia, nós temos como se uma só celebração, um só dia de celebração. E hoje a nossa antífona é a seguinte: Ó Senhor nosso Deus, como é grandioso o teu nome por toda a terra. Senhor, todos vos louvam, unânimes, a vossa mão vitoriosa, pois a vossa sabedoria abriu os lábios dos mudos e tornou eloquente a língua das crianças. Aleluia! Estamos, então, vivendo essa oitava de Páscoa. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles todos ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e também surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou o peixe e comeu diante deles. Depois disse-lhes: Estas são as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que tudo isso se cumprisse. Tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E, no seu nome, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje podemos perceber aqui nesta leitura que Jesus diz aos discípulos: tudo o que foi dito no Antigo Testamento está sendo cumprido agora, aqui comigo, na vossa presença. Então, tudo o que disseram os profetas, disseram os salmos, disse o Antigo Testamento, tudo isso faz parte da revelação e do momento de ressuscitado que Jesus vive juntamente com os apóstolos. Então, vejamos. Quando a igreja se reúne, não só ao tempo de Jesus, mas inclusive hoje, quando a igreja se reúne, o ressuscitado se faz presente.
como ele mesmo disse: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei aí no meio deles, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Jesus é real. É real. Embora seu corpo seja glorificado, ele não é outro e também não é um fantasma. Ele é real e é o próprio Cristo que está ali. Por isso, embora o seu corpo glorificado, ressuscitado, é o mesmo. Não muda, não mudou em nada. É o mesmo corpo. Por isso, Jesus faz questão de mostrar as chagas de suas mãos e também dos pés, com os ferimentos dos pregos. Jesus vai além disso, ele come um pedaço de peixe. Lucas assim ensina que a ressurreição não se enquadra em alguns conceitos filosóficos gregos que não valorizavam a matéria e, devido a isso, separavam corpo e espírito. Acreditavam na sobrevivência da alma, mas não na ressurreição do corpo. Então vejam que já ao tempo de Jesus havia diversos pensamentos, diversas ideias, mas na verdade Jesus traz a contradição a todas essas ideias. Ele ressuscita o seu corpo e também o seu espírito, e é assim que ele nos ensina que nós também ressuscitaremos. Então, conservemos a nossa santidade para podermos um dia sermos ressuscitados e termos o corpo glorioso como o corpo do Senhor. Agora, então, a partir das Escrituras, a Igreja deve testemunhar para o mundo inteiro, ao mundo inteiro hoje, o nome de Jesus. Então devemos ser testemunhas de Jesus, testemunhas do seu nome. E como igreja que somos, sermos os primeiros a testemunhar Jesus. A igreja deve compreender Cristo profundamente, desde Moisés e os profetas até o Novo Testamento. Jesus, então, abre a inteligência da igreja, assim como abriu a inteligência dos apóstolos para compreenderem o que estava escrito a respeito dele e as Escrituras todas. Então, Jesus abrindo a mente, abrindo a inteligência dos apóstolos, hoje Jesus abre a própria igreja, a inteligência da igreja, para podermos ser continuadores desta obra, principalmente da obra da ressurreição trazida por Jesus, da salvação que Jesus nos traz através da sua morte e ressurreição. Então, em Jesus, todo o Antigo Testamento toma um novo e verdadeiro sentido. Todo o Antigo Testamento se cumpre em Jesus. Jesus, anunciado pelos profetas, pelos salmos, pelas escrituras, de todo o Antigo Testamento, nele tudo se cumpre. Todas as escrituras que falavam dele se cumprem na pessoa, in persona Christi, na pessoa do Cristo. Então, assim, Jesus ressuscitado só é compreendido à luz das Escrituras. Então, podemos entender Jesus ressuscitado a partir das Escrituras, de tudo o que disseram os profetas, de tudo o que disseram para nós os apóstolos, os seus discípulos, em todo o Novo Testamento também. Então, resumindo, todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento se resumem na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Antigo Testamento, ele é o Novo Testamento. Então, esta ressurreição compreendida à luz das Escrituras, das palavras dele e do nosso testemunho hoje como igreja. Então,
Não tenhamos medo de anunciar Jesus, não tenhamos medo de anunciar a sua ressurreição. Cabe a nós hoje este anúncio. Cabe a nós hoje, como igreja, este anúncio da ressurreição de Jesus, para podermos ter a certeza de que estamos no caminho certo para a vida eterna. Então, nesta quinta-feira, 21 de abril, aprendamos com Jesus. Aprendamos nesta ideia do agir de Jesus, na pessoa de Jesus, em persona Christi, nós também possamos agir para trazer ao mundo o esclarecimento, a abertura da inteligência, como ele faz com os apóstolos e com a igreja, para que possamos em nossos dias testemunhá-lo e sermos coerentes com esta opção de sermos testemunhas. Então, que hoje o Senhor nos abençoe, o Senhor nos traga um momento novo, nos abra a nossa inteligência para podermos definitivamente nos comprometermos com Jesus, Jesus ressuscitado, que não morre mais, mas vive para sempre. E nós um dia também participarmos desta ressurreição juntamente com o Senhor. Amém? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos pedir que o Senhor nos abençoe e abençoe esse nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, São Pedro, nosso padroeiro, Beato Carlo Acutis, desça sobre vós, sobre vossas casas e famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom, santo e abençoado dia, uma boa, santa e abençoada quinta-feira e até o próximo programa, se Deus quiser.